Vamos direto ao ponto hoje. Pensa numa missão diplomática que deu tão, mas tão errado que mudou o mapa do mundo antigo. É exatamente isso que a gente encontra no capítulo 19 de 1 Crônicas. Não é só um relato de guerra, não. É uma história fascinante sobre como as nossas melhores intenções podem ser completamente distorcidas. Vamos mergulhar nesse relato para entender as consequências absurdas e até meio trágicas da desconfiança. A pergunta central da nossa análise é bem simples, mas de explodir a cabeça. O que acontece quando uma demonstração genuína de bondade gera uma guerra total? A história do rei Davi e do rei amonita Hanun é tipo um aviso com letreiro neon sobre intenções mal compreendidas. Davi tentou ser um cara bacana, mas a resposta que ele recebeu, nossa, virou o antigo Oriente Próximo de cabeça para baixo. Vamos dar uma olhada em como um simples bilhete de condolências causou um dos maiores conflitos do reinado de Davi. Aqui a gente vê um abismo gigante entre duas mentalidades. De um lado, a intenção puramente amigável de Davi. O rei amonita Naás morre e Davi pensa, vou mandar uns mensageiros para dar os pêsames ao novo rei, Hanun, já que o pai dele foi bom para mim no passado. Um gesto diplomático super respeitoso. Mas, do outro lado, os conselheiros amonitas começam a sussurrar no ouvido de Hanun. Olha lá, esses caras não vieram consolar ninguém não, são espiões querendo sondar e destruir o nosso país. Os estudiosos batem muito nessa tecla. Mentes que não conhecem a graça costumam projetar a própria maldade e paranoia nas ações boas dos outros. Eles literalmente não conseguiam processar a ideia de uma bondade sem segundas intenções. E por causa dessa paranoia desenfreada, Hanun toma uma decisão péssima. E para entender o tamanho do problema, a gente precisa entrar na cultura da época. O comentário bíblico Shed explica que, no Antigo Oriente Próximo, a barba não era só um estilo, ela era cuidada com extremo rigor. Era o símbolo máximo de vitalidade, beleza masculina e honra de um homem. Então, cortar a barba de alguém não era tipo uma pegadinha de mau gosto. Era uma ofensa gigantesca, uma desonra brutal e, na linguagem diplomática daqueles dias, uma declaração de guerra claríssima. A tragédia dessa paranoia toda vira uma cena chocante e, para ser sincero, bem bizarra. Hanun não só raspou metade da barba dos embaixadores de Davi, como também cortou a roupa deles pela metade, deixando os caras completamente expostos. Foi uma humilhação pensada nos mínimos detalhes para mandar uma mensagem de ódio a Israel. Quando Davi fica sabendo disso, ele manda um recado para esses homens irem para a cidade de Jericó e ficarem lá até as barbas crescerem de novo. É impressionante, não é? Como um simples mal-entendido passa de 0 a 100 muito rápido, atingindo um ponto sem volta. O estrago já estava feito. E a escalada dessa tensão é absurda. Passo 1. A tal visita pacífica para o funeral. Passo 2. A humilhação extrema dos embaixadores. E aí chegamos no passo 3, que é quando o desespero bate. Os amonitas se tocam do erro colossal que cometeram e percebem que agora Davi os odeia. Mas, em vez de pedir desculpas e tentar consertar as coisas, eles decidem dobrar a aposta. Eles abrem os cofres para contratar mercenários, o que nos arrasta direto para o passo 4, a marcha inevitável para a guerra. É um verdadeiro efeito dominó derrubado pelo orgulho e pelo medo. E olha só a conta que esse orgulho gerou. 1000 talentos de prata. Foi isso que Hanun e os amonitas tiraram dos cofres. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de umas 35 toneladas de prata. É uma fortuna absurda gasta inteirinha para alugar um exército de mercenários da Mesopotâmia e de regiões vizinhas da Síria. Isso mostra o nível monumental de pânico em que os amonitas entraram. Eles sabiam muito bem da força de Davi e tentaram literalmente comprar a própria segurança. Mas e o que essas 35 toneladas de prata renderam? Nada menos que 32 mil carros de guerra se amontoando contra Israel. É muita coisa. Tenta visualizar o tamanho dessa ameaça. Essa força inimiga gigantesca acampou perto de Medeba, que era uma planície simplesmente perfeita para aqueles tanques de guerra antigos manobrarem. O exército de Israel, que estava sob o comando de Joabe, ia ter que bater de frente contra a tecnologia militar mais avançada e intimidadora da época. As chances de vitória pareciam nulas. E agora que a tensão vai lá no teto. Joabe, que era sobrinho e comandante de Davi, chega no campo de batalha e se depara com uma armadilha tática fatal. Os amonitas estavam posicionados na frente dele, guardando os portões da cidade, enquanto aqueles mercenários arameus perigosíssimos estavam cobrindo a retaguarda, em campo aberto. O exército de Israel simplesmente marchou direto para um cerco. Eles estavam encurralados. Se corresse, o bicho pegava, se ficasse, o bicho comia. Com esse cenário catastrófico pela frente, Joabe toma uma decisão brilhante.
Ele pega a elite do exército, os soldados mais durões, e os coloca de frente contra os mercenários arameus. O resto da tropa ele entrega nas mãos do irmão dele, Abissai, para segurar os amonitas. Mas o grande detalhe aqui não é só a tática de combate, é o pacto de solidariedade entre os dois irmãos. Joabe fala basicamente o seguinte: se os arameus começarem a me vencer, você vem correndo me ajudar, mas se os amonitas pesarem para o seu lado, eu largo tudo e vou te socorrer. Um compromisso absoluto de apoiar e resgatar um ao outro no meio do caos. E para selar isso, Joabe solta um grito de guerra que é, sem dúvida, um dos mais fortes de toda a história bíblica. Seja forte e vamos lutar bravamente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que achar melhor. Reparou que não tem nada de fatalismo ou de jogar a toalha nisso? Os analistas explicam que foi uma declaração incrível de confiança na providência de Deus. Eles iam dar o melhor de si, lutar com unhas e dentes, mas o resultado final? Esse estava nas mãos de quem realmente importa. Fé e ação andando lado a lado. E a reviravolta dessa batalha é sensacional. Quando Joabe parte para cima daqueles carros arameus com uma coragem absurda, o impossível acontece. Os mercenários entram em pânico e batem em retirada. O apoio divino desequilibrou totalmente a balança numérica. E logo no passo seguinte, adivinha? Os amonitas olham, veem os mercenários caríssimos fugindo e pensam, sujou. Eles se desesperam e também fogem de Abissai, indo se esconder atrás dos muros da cidade. Aquela armadilha mortal desmoronou numa velocidade surpreendente. Só que a história não acaba por aí não. Os arameus, cheios de orgulho, engoliram a seco aquela humilhação. Eles não iam aceitar perder para um exército tão menor assim sem dar o troco. Então o que eles fazem? Eles se reagrupam, mandam recados lá para o outro lado do rio Eufrates e trazem uma avalanche de reforços, tudo liderado por Sofaquel, que era tipo o general supremo deles. Estava se formando no horizonte uma coalizão muito maior e muito mais letal. A poeira nem tinha baixado e o conflito já estava prestes a explodir de novo. É genial notar o contraste enorme entre o que motivava cada lado. A força dos sírios, dos arameus, era totalmente matemática e material. Era gente saindo pelo ladrão e a altíssima tecnologia daqueles carros de guerra. Eles só confiavam naquilo que o olho podia ver e o bolso podia pagar. Já a força de Israel, que agora contava com o próprio rei Davi em campo de batalha, depois de cruzar o rio Jordão, baseava-se em duas coisas que não dá para comprar: a presença de Deus e a coragem de um luta pelo outro. O relato coloca essas duas mentalidades frente a frente para deixar claro que a força bruta tropeça quando encontra a coragem e a fé genuínas. E o final dessa história é um verdadeiro nocaute. Israel atropelou o exército inimigo. A gente está falando da derrota de 7.000 condutores de carros de guerra e nada menos que 40.000 soldados de infantaria. Sem contar que o comandante inimigo Sofaque também caiu na batalha. Aquela aliança gigantesca, montada só para esmagar Israel, entrou em colapso total e acabou se rendendo a Davi. Foi o que garantiu uma segurança sem precedentes e selou a paz definitiva naquela fronteira. Tá, mas o que toda essa movimentação histórica e militar significa para a gente nos dias de hoje? As análises destacam lições incrivelmente práticas. Primeiro de tudo, mal-entendidos e conflitos injustos vão bater na porta. Muitas vezes, atitudes puramente boas nossas vão ser distorcidas por quem já tem o pé atrás. Segundo, quando essas intrigas chegarem, a pior resposta possível é a divisão. Precisamos permanecer unidos, lutando a favor uns dos outros, nunca contra. A verdadeira força está exatamente aí, naquele apoio mútuo, lembrando o pacto de ferro entre Joabe e Abissai no meio do caos. E isso puxa a gente para uma reflexão muito mais profunda. Essa guerra antiga é um retrato perfeito de uma realidade muito atual. Os comentaristas lembram que estamos inseridos num conflito cósmico bem maior. Hoje, a missão não é erguer espadas ou escudos de bronze, mas usar compaixão e amor como armas principais. A ideia é cuidar de quem está no campo de batalha do nosso lado, aliviar o sofrimento de quem precisa e ser um instrumento de bondade. Tudo isso num mundo que muitas vezes prefere abraçar o medo e a paranoia igual os amonitas fizeram. O forte deve sempre servir de escudo para o mais fraco. E para fechar o raciocínio de hoje, fica uma provocação para todo mundo pensar. Conflitos modernos, gente distorcendo as palavras e confusões do dia a dia são coisas certas na vida. A questão que realmente importa é como vai ser a nossa reação. Vamos seguir o caminho amonita da hostilidade, da paranoia e do orgulho que só multiplicam as feridas? Ou vamos adotar a postura da solidariedade, do cuidado com o outro e da confiança de que as coisas darão certo se fizermos a nossa parte? É uma escolha que muda o jogo e define o legado que a gente deixa. Pensemos muito bem sobre isso. Até a próxima!